A mensagem traz uma reflexão sobre se pensamos no e depois, quando vamos agir. O ser humano é o único dotado de razão, por isso é chamado de racional. Ser racional é raciocinar com sabedoria, é saber discernir, é pensar, utilizando o bom senso e a lógica antes de qualquer atitude. Todavia, boa parte de nós não agimos com a sabedoria necessária para evitar problemas e dissabores perfeitamente evitáveis. Costumeiramente agimos antes e pensamos depois, tardiamente, quando percebemos que os resultados da nossa ação nos infelicitaram. Paulo de Tarso, o apóstolo que tinha a lucidez da razão, adverte com sabedoria, abre aspas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, fecha aspas. Quis dizer com isso que tudo nos é permitido pela liberdade da escolha, mas que a razão nos deve orientar de que nem tudo nos convém fazer. Do ponto de vista físico, quando comemos ou bebemos algo que nos faz mal, não pensamos no depois, mas o depois é fatal. Se nosso organismo é frágil a certos tipos de alimento, devemos pensar nas consequências antes de ingeri-los, mesmo que a nossa vontade diga o contrário. Perguntemo-nos, e depois? Como será depois? Lembremo-nos da gaseificação, do mal-estar e de outros distúrbios que advirão. Se temos vontade de fazer uso de drogas, sejam elas socialmente aceitas ou não, pensemos antes no depois. Será que suportarei corajosamente as enfermidades decorrentes desses vícios? Ou será um preço muito alto por alguns momentos de ilusão, de satisfação? Quando sentimos vontade de usar o cartão de crédito pela facilidade que ele oferece, costumamos pensar no depois? Pensar em como vamos pagar a conta? Quando recebemos o convite das propagandas para o consumo desenfreado, ponderamos racionalmente sobre a necessidade da aquisição ou compramos antes para constatar logo mais que não necessitamos daquele objeto? No campo da moral não é diferente. Quando surgir a vontade de gozar alguns momentos de prazer, mesmo ferindo a outros com nossa infeliz atitude, pensemos, e depois? Quais serão as consequências desse ato que desejo realizar? Será que as suportarei corajosamente, sem reclamar de Deus, nem jogar a responsabilidade sobre os outros? Certo dia, ao conversarmos com alguém mais velho, poderemos ouvir falar a respeito do vazio que sente na intimidade e da consciência marcada pelos atos inconsequentes que praticara durante a vida. Pode ser na atividade profissional, por tirar proveito das situações onde arranjava tudo com algum jeitinho e muita propina, mas nunca havia pensado no depois. E o depois chegou. A velhice o alcançou como pode alcançar todos nós, mas a sua consciência trazia um peso descomunal e uma sensação desconfortável que lhe invadia a alma. Não conseguia olhar os olhos dos filhos e netos sem pensar no quanto havia sido inescrupuloso, sem pensar no tipo de sociedade que havia construído para legar aos seus afetos. Dessa forma, antes de tomarmos qualquer atitude, questionemos a nós mesmos. E depois? É melhor que resistamos por um momento e tenhamos paz interior do que gozar algo passageiro e ter o resto da vida para se arrepender.